Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Bank, 2 de setembro. Depois de ter caído bastante forte na segunda, ontem os mercados tiveram também uma melhora igualmente significativa, voltando mais ou menos aí para o mesmo lugar. Isso só mostra como as imensas dúvidas que a gente tem em relação a questões importantes para o futuro, elas se expressam em toda essa volatilidade. Assim, os fundamentos não se alteram com tanta velocidade de um dia para o outro, compatível com essas variações tão significativas dos ativos. O que acontece é que as incertezas aí sobre temas fiscais, políticos e determinadas condições técnicas de mercado, por vezes acabam despertando esses impactos excessivos de preço. Tá? Não teve, se na segunda, inclusive, não teve um gatilho claro para a queda do Ibovespa, a valorização de ontem teve associada a essas notícias de que o governo vai encaminhar até quinta-feira a reforma administrativa. Esse é um projeto cujo envio foi postergado várias vezes no passado, aparentemente pela falta de endosso do Bolsonaro, naquelas ocasiões, porque ele não encontrava um ambiente político para encampar essa batalha aí. E a equipe econômica ela vinha pressionando nessa direção, inclusive teve a saída daquele secretário de desburocratização, o Paulo Webel, cuja função era trabalhar justamente nessa frente. Como ela não avançava, ele pediu demissão e tal. Sim, porque a reforma administrativa ela envolve uma reconfiguração da oferta de serviço público que requer, em primeiro lugar, a reestruturação de carreira de servidores. A ideia é implementar meritocracia, reduzir cargo, terminar com promoções automáticas, baixar salário inicial. Seria um choque de eficiência, que abriria espaço no orçamento, porque você vai começar a conter o crescimento dos gastos obrigatórios, cuja parcela mais relevante deriva, ou entre as coisas mais relevantes, elas derivam do crescimento da folha de pagamento e do funcionalismo. Agora, sim, para dirimir resistência e confronto, também o presidente da República ele foi rápido em dizer que essa reforma administrativa ela terá regras que vão valer para os novos contratados no funcionalismo e não para os antigos, que esses aí eles continuarão dentro das regras hoje já vigentes. Tá? Acho que assim, depois daquela votação lá no Senado, que depois foi revertida pela Câmara, mas foi um veto derrubado que permitiria reajuste de salário de várias categorias aí dos servidores, aquilo gerou uma comoção da opinião pública importante, porque foram muito ostensivas as notícias subsequentes, no sentido de dizer que tem uma classe privilegiada, funcionário público, que não perdeu o emprego durante a crise e também pleiteava aumentos salariais. Acho que essa comoção ela talvez tenha dado respaldo para o Bolsonaro a entrar agora ou encampar agora justamente essa batalha aí da reforma administrativa. Tá? O anúncio dela aconteceu ontem junto com a definição da prorrogação do auxílio emergencial, que vai ter agora um valor de R$300 mensais até o fim do ano, contra os R$600 anteriores. Essa solenidade ela teve presença aí dos líderes do governo no Congresso e de outros parlamentares, ao lado do presidente da República. E o presidente da República, inclusive, baixando o valor do auxílio emergencial, ele quis chamar atenção para a necessidade de cumprir com a sustentabilidade das contas públicas. E a participação desses líderes, desses deputados, aí junto com o Bolsonaro, demonstra o interesse do governo de tê-los ao lado, comunicá-los antes dessas decisões importantes, porque isso é simbólico no sentido de consolidar a governabilidade, trazer mais para o jogo. Tá? Também ontem, no fim do dia, a Câmara acabou aprovando aquela lei do gás, que é muito importante para o ambiente de negócio, destravar investimento e reduzir o custo de energia para vários outros segmentos, e dar choque de produtividade. Então vai bem naquela linha toda, mais da agenda micro, que tem marco de saneamento, a própria lei do gás, a transporte de cabotagem, lei de falência, vai ter o PIX agora,
a Open Banking, bastante coisa nessa direção acontecendo, tá? Então, assim, no geral, o que a gente vê é que o Paulo Guedes, ele tá com respaldo, proximidade com o Bolsonaro para seguir, né, toda essa linha aí, essa agenda, mesmo que enfrentando alguns reveses e em diversas ocasiões tendo que realizar alguns recursos táticos aí para poder se enquadrar nas restrições, né, que o meio político acaba impondo, tá? Enfim, assim, teve o PIB ontem também do segundo trimestre, ele ficou praticamente em linha com o que era esperado. A queda de 9,7, ela até foi um pouquinho maior do que as projeções de consenso, mas isso em função de uma surpresa com um declínio além do esperado dos serviços públicos prestados a famílias, né? Então, assim, os museus fechados, parque, a consulta médica no SUS, creche, essas coisas fechadas, né, contraíram bastante esse componente aí do PIB. Mas assim, do lado privado, consumo privado, investimento privado e tudo, nesse caso as quedas não foram maiores do que as expectativas. Então tudo assim bem em linha com a leitura que o mercado já vinha fazendo, que é uma dinâmica de recuperação. Vários dados aí estão mostrando melhora em julho, também em agosto tem índices de confiança com uma recuperação importante. Teve o PMI do setor industrial aqui no Brasil ontem também, já referente a agosto, que foi para máximas históricas. Então, tudo isso aí só corrobora essa visão de que a contração do PIB em 2020 vai ser menor, de fato, do que muita gente imaginava meses atrás. Tá? E também só para salientar, a queda do PIB aqui no trimestre, ela foi bem inferior de vários dos nossos vizinhos aqui latino-americanos, o Peru, México, Chile, aí, entre outros. Tá? Lá fora o mercado está com bastante momento ainda, SP500 atingindo máxima atrás de máxima, já está mais de 3.500 pontos. E nos Estados Unidos ontem o ISM da indústria de agosto também ficou bem acima das projeções de consenso, o que só mostra que também lá, né, essa retomada econômica ela continua bastante vigorosa. Eu fico por aqui, bom dia a todos.